Shalom, queridos. Estamos entrando aí para mais um projeto Desperte Sua Coragem. Quero convidar você hoje para participar conosco. Estaremos falando sobre a liderança de um vencedor. E eu queria falar não de líder que lidera pessoas, mas de vencedor que lidera a sua alma, a sua convicção, a sua confiança. Então, gostaria que você pudesse chamar outros para estarem conosco. Estaremos aí participando com todos e dando aí uma introdução a esta nossa palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o projeto Desperte Sua Coragem, Código de Vencedores. Nesta ocasião, eu quero dar para você uma palavra que vai melhorar o seu desempenho pessoal. Esse é o nosso intuito, fazer com que o seu desempenho pessoal aumente, melhore. Então esteja conosco e nós já vamos entrar aí falando de um texto muito importante. Eu coloquei na minha descrição a respeito do nosso chamado. Eu havia falado que às vezes as pessoas esperam grandes mudanças fazendo grandes esforços, quando na verdade não é o tamanho do esforço que realiza grandes mudanças. Até porque tem algumas pessoas que estão aí se esforçando ao máximo em muita coisa da vida e nada muda na vida dela. E eu falei que quando a temperatura aumenta 1 grau, por mais pequeno que seja, faz com que as nuvens virem água e que o gelo se transforme em água. Então, quando você está numa trilha seguindo uma bússola, se você sair 1 grau, seja do sentido pelo qual você está andando, no início você não percebe, mas no final vai mostrar toda a diferença. Da mesma forma, é um prédio quando está sendo construído, quando as pessoas não entendem que um centímetro que está fora do prumo, dependendo da altura do prédio, pode mostrar o quanto ele vai ficar torto, enquanto ele vai ser improdutivo. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos entender que são as pequenas coisas, a partir dos pequenos passos. Quando você tem 100 metros para andar e cada passo soma de uma pessoa de uma estatura de 1,80 m, 70 a 75 centímetros, quando ele dá um passo, por mais insignificante que seja um passo, ele já diminuiu a distância de 100 metros para percorrer, que vai dar em média aí, agora não mais 100 metros, mas 99,25 centímetros. Então todas as vezes que você quer encontrar uma grande mudança na sua vida, comece a partir de pequenos passos, de pequenas mudanças, e a partir daí você vai conseguir alcançar uma mudança total em tudo aquilo na sua vida. A Bíblia é tão cheia de oportunidades de mudar, e que Paulo nos chama para várias mudanças, e muitas dessas mudanças vêm a partir de uma forma nova de pensar. Para descobrir o que Deus tem para nós, é necessário mudarmos a forma de nós pensarmos. Porque se mudarmos a forma de pensar, conseguiremos mudar muitas coisas em nossa vida. Então, como a maioria das pessoas, elas sempre estão esperando grandes oportunidades para elas mudarem, por que não aproveitar as pequenas? A partir daí eu tenho certeza que você vai começar a ter algumas mudanças significativas na sua vida. Não esqueça, você que está aí, que vai compartilhar, convida aí os seus amigos, nesse aviãozinho que tem aí,
Você clica no avião, manda para todas as pessoas que vai aparecer aí numa lista para você. E depois que você fizer isso, dá lá no coração, encha aí o coração, para que as pessoas que recebeu a sua mensagem venham entender que o assunto que está sendo ministrado é um assunto que te interessa e que vai te fazer crescer. Eu quero falar sobre a liderança de um vencedor. E quando nós vamos entender a liderança de um vencedor, nós vamos perceber que o vencedor, ele não está preocupado em liderar pessoas desde quando ele não consegue liderar a si mesmo. Então, uma das grandes histórias de um grande vencedor chamado Alexandre o Grande, ele fala algo interessante. A história conta, né? Alexandre Grande, ele viveu aí na Grécia, na região ali da Grécia, de Roma, e ele era um dos grandes vencedores, estava conquistando as nações. E um dia ele estava na sua tenda e fez um frio muito grande, e ele percebeu que os seus soldados estavam espalhados no vale e eles estavam cobertos ali com frio, e ele sai da sua tenda e ele vai e deita no meio daqueles seus soldados que disseram: não, Alexandre, vai para a tua tenda, lá está quente. Ele disse: eu tenho que viver a vida daqueles que me ajuda a conquistar e fazer quem eu sou. Então Alexandre o Grande era conhecido pela sua disponibilidade de agir, controlando, liderando primeiro a si mesmo, os seus pensamentos, as suas emoções, para depois ele liderar aqueles que estavam se submetendo à sua liderança. E aí eu quero ler uma história com vocês que está no livro de 2 Reis, capítulo 13, no versículo de número 14 a 19, a história de um rei que nos dias que Eliseu adoeceu de uma enfermidade, ele vai até Eliseu antes que Eliseu morresse, e ele vai lá. O nome desse rei é o rei Joás, e esse rei de Israel desceu a ele e chorou sobre ele, dizendo: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. Então ele pegou o arco e a flecha. Versículo 16. Então ele disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. E ele colocou a sua mão sobre ela. E então Eliseu colocou a sua mão sobre a mão do rei. E ele disse: abra a janela para o leste. E ele abriu a janela. Então Eliseu disse: atire. E ele atirou e disse: flecha da vitória do Senhor. Sim, a flecha da vitória do Senhor sobre Arã, pois você derrotará os amorreus em Apeque, até que tenha destruído eles. Então disse Eliseu: pega as flechas. E ele pegou, e ele disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e parou. Versículo 19. O homem de Deus ficou zangado com ele e disse: você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, então teria golpeado Arã até destruí-lo, mas agora você deve atacá-lo, Arã, apenas 3 vezes. Quando nós estamos diante de algumas batalhas e conquistas, nós temos que aprender a liderar não só os nossos sentimentos, mas também liderar as nossas palavras. Tem algo que eu gostaria de mostrar para você, que está na história de Davi. Davi, ele começou vencendo a sua vida, vencendo. E por que ele começou vencendo em todas as etapas da vida dele? Primeiro, quando você vai ver Davi enfrentando ali Golias, Davi está liderando ele mesmo, porque quem liderava o exército de Israel
não era Davi. Quem liderava era Saul. Quem estava liderando o exército dos filisteus era o próprio Golias, que desafiava o exército de Israel, pedindo para eles que desse um homem para que ele pudesse lutar. Uma coisa interessante dentre essa história é justamente esse fato. A primeira batalha que Davi venceu, quando ele estava enfrentando o exército ali do inimigo, não foi Golias, mas foi a guerra das palavras. A guerra das palavras. Você percebe que todas as pessoas e o próprio Golias, ele falava a respeito dele mesmo e pedia um homem que fosse capaz de vencê-lo. Davi ouviu isso e ouviu o comentário que havia sido dado para aquele que vencesse aquele que era o maior exército do filisteu. E o que nós vemos com isso é algo importante. É que Davi teve que vencer as batalhas, liderar a sua mente, os seus ouvidos, para não ser moldado pelas palavras que ali era dada a respeito dele. Você percebe que Davi, a primeira batalha que Davi venceu foi o que as pessoas diziam a seu respeito. Davi não estava preocupado com o que as pessoas falavam a respeito dele. Davi estava preocupado com o que ele falava a respeito dele e o que ele falava a respeito de Deus. Porque o que nós vemos hoje é que as pessoas que não conseguem vencer, não conseguem liderar, ter uma liderança sobre o que ele ouve. Porque ele fica aceitando toda e qualquer opinião em palavras de pessoas que ficam o tempo todo tentando dar para essa pessoa ou para o vencedor palavras que venham desmotivá-los, que venham tirar dele aquilo que ele acredita ser a sua confiança. Então, quando você olha para um vencedor, você tem que olhar para o que ele ouve e o que ele diz a respeito de si mesmo. Então guarda isso. O que é que você diz a respeito de você mesmo e o que é que você permite entrar pelo teu ouvido? Todo vencedor tem que ter um filtro muito importante no seu ouvido, para que ele não possa ser motivado e perca com a batalha das palavras, que essa é uma das mais terríveis que nós enfrentamos hoje. Você sabe que hoje, para se ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, vai ser muito difícil. Guerra armada, será guerra de tecnologia, de compra, de informações. E hoje a maior batalha que o inimigo tem travado contra as pessoas que querem vencer é as palavras. E eu gosto desse texto quando fala de palavras, porque o próprio Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreve ali em Tiago capítulo 3, que o cavalo é dominado quando se põe um arreio na boca. Uma língua que não é cuidada é como uma brasa que incendeia uma floresta, e uma boca que não controla o que sai, ela está condenada, porque de uma mesma boca não se pode sair água doce e água salgada. O que é que a Bíblia está nos informando é que existe uma guerra de palavras que pode incendiar uma floresta, pode incendiar a vida de uma pessoa e pode incendiar a sua própria vida. Então, quando Davi vai para a batalha, a primeira coisa que ele tem que vencer é a guerra das palavras. E aí, ele vê o irmão chamando ele de pastor e não de guerreiro. Ele vê Saul chamando ele de menino e não de vencedor, e não de adulto. Aí você vê Saul dizendo que Golias era mais importante do que ele, era mais poderoso. Então você percebe que toda palavra que vem contra Davi são palavras para desmotivá-lo. Se ele não liderasse o que ele ouvia, se ele não fosse líder, ele não seria vencedor. Então é importante você liderar o que você procura ouvir e depois liderar o que você fala a respeito de você. Aí Davi diz, não, eu matei um leão e um urso, era isso que ele falava a respeito dele. Ele disse, se eu matei, eu vou matar, se eu venci, eu vou vencer, se eu conquistei, eu vou conquistar, se um dia eu tive, eu vou ter novamente. O que Davi dizia para ele eu ainda não perdi a minha força e ainda não perdi o Deus
que a mim é dado como o Deus da minha bandeira, da minha conquista. Muitas pessoas hoje não conseguem vencer porque as mídias sociais, e não só a mídia social, mas também as televisivas, elas apresentam muito mais medo, levando para as pessoas, deixando as pessoas tão pequenas pelo que elas ouvem, que elas não conseguem mais se agigantar-se, elas não conseguem mais falar quem elas são. Perdemos, aí o que nós vemos é pessoas incendiando sua vida com palavras, dizendo que são incapazes, e aí ela incendeia a sua vida, em vez de falar o que Davi falava: eu venci o leão e o urso, vou vencer esse também. O Davi estava vencendo na batalha, Davi estava indo para o campo da batalha. Então preste atenção, o nosso destino não é determinado por um acaso, mas determinado por nossas escolhas. Eu vou repetir novamente para você. O nosso destino não a nós é oferecido por um acaso, a obra do acaso, da força dos tempos, não. O nosso destino, ele é determinado pelas nossas escolhas. Davi escolheu ir para a batalha. Não foi a obra do acaso que ele passando por ali e decidiu entrar na batalha dos outros, não. Davi decidiu ir para a batalha. Davi decidiu avançar na direção do inimigo. Ele escolheu. A Bíblia diz que ele escolheu a arma que ele iria vencer. Guarda esse segredo, isso é código de vencedor. Guarda esse segredo que eu vou lhe dizer. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha só, quando Davi vai ao ribeiro, ele encontra 5 pedras. 5 pedras ele pega. E por que Davi pega 5 pedras? Porque a arma que você escolhe para a tua batalha determina como você vai vencê-la. Davi escolheu pedra porque ele estava definindo que tipo de inimigo ele estava usando, que ele ia lutar. Então, se você quer vencer financeiramente, você escolhe a faculdade. Eu vou fazer uma faculdade, uma universidade, eu vou fazer uma pós, uma graduação, ok. Essa é a arma que você escolheu. E você vai ter que trabalhar com ela. Você não pode desistir dela. Mas se você é alguém empreendedor e você decide abrir o seu negócio, aí você diz: não, eu vou abrir uma pastelaria, eu vou abrir uma hamburgueria, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir uma loja de roupa. Opa, você escolheu a arma para você ser uma pessoa próspera. Você que escolheu. Então, guarda esse segredo, esse código de vencedor, de líderes vencedores. Olha o que eu vou lhe dizer. Por que Davi venceu Golias com uma pedra na cabeça dele? Porque o que definiu onde a pedra ia atingir, ou que parte do corpo de Golias ia ser ferido para levar à morte, foi a ferramenta ou a arma de guerra. Se Davi pegasse um pedaço de pau, certamente Davi ia dar na perna do Golias. Então a história seria: e Davi derrubou o Golias quando deu uma cacetada nas pernas, no joelho de Golias, e quando Golias caiu de joelho, ele bateu na sua cabeça. Aí também Davi estava simplesmente escolhendo um contato mais próximo. Mas Davi entendeu que Golias era tão grande, estava tão distante, que ele precisou entender o seguinte: peraí, como é que eu posso atingi-lo sem me aproximar dele? Pedras. E aí, por que foi na cabeça de Golias? 2 coisas, código de vencedor para você. 2 coisas importantes você tem que entender. Primeiro, porque por ser uma pedra, tinha que atingir o lugar mais frágil que levaria a esse Golias a queda. Então seria a cabeça. Ele não tinha como atingir o tórax e derrubar Golias. Então olha que onde ele decidiu, ou a ferramenta, a arma que ele decidiu usar, foi também através da arma que ele decidiu usar, que definiu o lugar a ser atingido. Quando você define a arma que vai lutar, você define também
o lugar que você vai atingir os seus inimigos. Isso é liderança pessoal. É líder, é vencedor que lidera as suas estratégias. É vencedor que lidera como vai vencer, como vai conquistar. Então, você precisa entender, você pode dizer todas as coisas certas, mas se ainda estiver fazendo coisa errada, não vai adiantar você falar coisas certas. Olha para Davi. Davi fala que vai destruir Golias. Davi disse: eu vou te matar, Golias, eu vou te entregar, vou cortar a tua cabeça. Mas como ele vai cortar a cabeça se ele não tem nem espada? Ele não escolheu espada, ele escolheu pedra, mas ele atingiu a cabeça. Uma coisa é importante você saber: quando Davi atinge a cabeça de Golias, ele estava atingindo uma mentalidade de alguém que se colocava, que se dizia ser, que se considerava superior, que era arrogante, orgulhoso. E aí Davi diz: eu sei onde é que eu vou derrubá-lo. Eu vou derrubar na sua forma de pensar. Porque você tem que entender que os inimigos de hoje, eles não vão nos derrubar com pedra, com pau, com espada, com tiro, não. Ele vai nos derrubar na nossa forma de pensar. Por isso que Tiago diz, e o próprio Jesus, quando vai basear a parábola do semeador, ele diz que parte da semente caiu na beira do caminho. E é importante você entender isso. Por que parte da semente caiu na beira do caminho? Caminho é lugar onde as pessoas andam muito, onde as terras são apiladas, onde as coisas estão mais compactadas, onde elas estão mais firmes, mais duras. Uma semente para cair num lugar duro, ela não vai ser enterrada porque está duro. Por isso que se passa um arado, tem que arar para que a terra fique solta, para que a semente consiga entrar. O que é que na parábola do semeador Jesus está dizendo para mim, para você? É isso aqui, a consciência. Nós temos aceitamos na batalha das palavras tantas coisas que nos levam para baixo, que já estamos tão compactados com os problemas, com as palavras, com as declarações de ordem, de ódio, que as pessoas pronunciam contra a gente, que quando a palavra de Deus chega para fazer a gente colher, a gente não consegue, porque a palavra de Deus, ela tem que produzir nas áreas pelas quais a gente necessita, mas já andamos tanto por aquele lugar que já está compactado. Isso fala de pensamento, de coração, de alma. E era isso que Davi estava fazendo, porque Golias já se falava tanto dele, já se sentia tanto, que Davi disse: eu sei onde é que eu vou lhe acertar, eu vou te acertar na cabeça, na sua forma de pensar. E é isso que o inimigo tem feito hoje. Ele prega que a gente é incapaz, prega que a gente não pode, prega que a gente está impedido de viver a vida que a gente quer impedir a gente de andar, impedir a gente de falar, impedir a gente de se expressar, tudo para que criar uma mente escrava a um pensamento que eles vão conseguir nos vencer. Davi, ele é esse modelador para mim e para você. Eu vou voltar lá para a história que nós começamos, mas eu queria deixar para vocês essa introdução. Você precisa não só dizer as coisas certas, mas fazer as coisas certas. Sua vida nunca vai mudar enquanto você fala, a sua vida muda quando você faz. Tem muita gente falando das coisas certas: esse ano eu vou fazer, aí chega para alguém: faça, mas ainda não fez. É importante você fazer. Presta atenção: onde Deus é o seu orientador, se Deus é o seu orientador, se a palavra de Deus te orienta, então você precisa entender: tudo está dando errado em sua vida. Agora é uma pergunta: você pode começar a mudar isso a partir da medida que você abre sua boca para falar as coisas certas e fazer as coisas certas.
Davi disse: eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que Golias avançou, e Davi, o que foi que ele fez? Avançou também na direção. Davi falou que Deus ia dar vitória, Davi falou que Deus ia fazê-lo vencer Golias, mas Davi também partiu para cima do Golias. Davi também pegou as pedras, 5 pedras, que representam os 5 ministérios, 5 pedras, que representam 5 gigantes que vieram na vida dele, que agora você vai ver mais na frente os outros gigantes vindo, e Davi não tinha mais as pedras, porque aqueles gigantes já não se vencia com pedra, já eram gigantes que tinham que se vencer com outras armas. Ei, não queira vencer na sua vida fazendo sempre a mesma coisa. Tenha pelo menos 5 alternativas. Tenha pelo menos 5 alternativas para você vencer. Em uma delas você se dedica, e quando você fizer a mais importante que você sonha, aí você vai criando as outras. Os grandes empresários descobriram que estar em um negócio só é importante fazê-lo crescer e depois abrir outras ramificações, outras coisas, porque dependendo do mercado, por exemplo, quem tem supermercado, numa época dessa de pandemia, ficou mais rico. Agora eu lhe pergunto, quem tem loja de roupa que não tem um supermercado que fechou? Quem tem loja de imóvel que não tem um supermercado? Quem tem uma farmácia nessa pandemia ficou mais rico. Agora eu lhe pergunto, quem tem uma carpintaria? Quem tem uma loja de móveis? Venceu? Não. Por quê? Porque num momento como esse, só quem estava fazendo supermercado e farmácia conseguiu vencer. Eu quero te dar mais uma orientação para nós irmos lá, para aquela nossa palavra que eu estou dando aí para você. Eu estou falando sobre a liderança do vencedor. O vencedor não é aquele que lidera pessoas, o vencedor é aquele que lidera a si mesmo. Uma das coisas que Davi liderou foi as palavras que ele permitia entrar na sua vida. E a segunda foi a escolha da arma que ele iria vencer, porque a escolha da arma determinava que tipo de vitória ele teria. Então, quando ele escolhe pedra, era porque ele queria se manter distante. Se ele escolhe pedra, ele queria acertar na cabeça. Se ele escolhe pedra, ele queria ter menos esforço. Então ele escolheu uma ferramenta, uma arma de guerra, para que ele pudesse manter distante, ter menos esforço, e algo que ele tinha habilidade. A terceira é que Davi conseguiu entender que o problema estava na cabeça do Golias, era a forma dele pensar. Então Davi vai e vence a forma dele pensar, porque a forma de Golias pensar fez com que todos sentissem ali com medo. E eu quero dizer algo aqui para você, código de vencedor para você, código de vencedor. A fé influencia quando a dúvida influencia uma nação. Eu vou repetir, a fé influencia uma pessoa, você, mas a dúvida consegue influenciar uma nação. Você percebe que Deus, através de Jesus, fez milagres em pessoas individuais. E ele teve momentos em lugares que tinha muita gente, tipo no tanque Betesda, onde havia ali uma multidão de pessoas enfermas, mas ele só curou um. E ele só curou um por quê? Porque é mais fácil a fé fazer um conquistador, enquanto a dúvida faz uma nação de derrotado. É por isso que você vai ver Caleb e Josué se levantando quando uma nação foi contaminada. Não foi por causa dos 10 espias, não era porque era 10 contra 2. É porque a fé está no coração de poucos, quando a dúvida está no coração da maioria. Você percebe que só Davi tinha fé para derrubar Golias? Só Davi tinha fé para derrubar Golias. E a nação inteira, dúvida, não acreditava que eram capazes. Então a maioria das pessoas hoje, elas estão vivendo uma vida de fracasso, porque talvez ela faz parte do grupo das pessoas que duvidam e não de um indivíduo que tem fé. Deus não precisa de uma nação para dar vitória
para o povo todo. Deus precisa de um. Deus precisou só de Moisés, alguém que confiasse para libertar 2.800 pessoas, para trazer sentença. Deus não precisa de toda a sua casa, de toda a sua família, para que a sua família seja vitoriosa. Deus precisa de você, como alguém de fé, para fazer a sua família vencer. Elas podem até duvidar, mas se você crê, Deus só precisa de um que acredita quando toda a nação está duvidando. Era isso que Davi estava dizendo, e é essa informação que eu tenho que dar para você. Você não precisa de muito para vencer. Um passo de cada vez é o suficiente. O próprio Deus diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então a gente tem que começar a andar a partir das nossas convicções. Você não precisa contagiar todo mundo que está do seu lado. Você precisa só você, contagiado pelo que Deus disse, para dar a vitória para toda a nação. E aí eu volto aqui para o texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 14 e versículo de número 19. Você percebe que quando Eliseu estava ficando doente, já para morrer, o rei Joás vai ali na casa de Eliseu e pede para Eliseu ajudá-lo, porque os carros e os cavaleiros eram grandes contra ele. E aí Eliseu diz: pega a flecha, pega o arco, abra a janela, pôs a mão sobre ele, atira a flecha de vitória do Senhor. Mas atirando em quem? Não, mas olha o nome da flecha, era a flecha de vitória do Senhor. A vitória não era, a vitória não era a flecha. Olha o que ele diz, versículo 17, disse: abra a janela, e abriu, e Eliseu disse: atire, e atirou, e disse: a flecha da vitória do Senhor, assim a flecha da vitória do Senhor sobre Arão, pois você derrotará os amorreus em Apeque, até que tenha destruído eles. Ele diz: a flecha é da vitória do Senhor. Ele manda abrir, atirou no nada. Não, mas é porque quando a gente tem fé, a gente não precisa ver o inimigo. A gente só precisa pronunciar o que Deus vai fazer. O que foi que Davi disse? Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e eu te destruirei. Liderança pessoal. Era isso que Eliseu estava dizendo. Quando Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei, estava dizendo: agora eu te apoio. Eu estou te apoiando nessa sua decisão. Então atira a flecha, essa é a flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória do Senhor. Mas onde é que estava o resultado? Onde é que estava o resultado para a vitória ser completa? Na disposição de um rei de ferir a terra. Olha o que ele diz. Ele diz assim no versículo 18: pega as flechas. Eu estou lendo 2 Reis, capítulo 13, versículo 18 agora. Pegue as flechas. E ele disse ao rei: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou zangado com ele e disse: você deveria golpear por 5 ou 6 vezes, então teria golpeado Arã até destruí-lo. Mas agora você deve atacá-lo apenas 3 vezes. Não venceu. Porque agora está na sua disposição. Não era dele liderar a guerra, era da sua disposição de fazer. Era a sua decisão de executar, a sua decisão. Eu volto a falar, Shalom. Eu volto a falar para você o que eu falei no início. Não adianta você falar as coisas certas se você ainda não começou a fazer o que é certo. Não adianta você pronunciar que Deus vai te dar vitória se você não vai para a luta. Não adianta você dizer que Deus vai te dar vitória se você não abre tua empresa. Não adianta você dizer que Deus vai te prosperar quando você não faz nada para isso. Não adianta você abrir a boca e falar de tantas coisas certas quando as suas ações ainda não estão certas. Deus deu para ele a oportunidade. A flecha pela janela era a palavra de Eliseu. É isso que nós temos que entender, a palavra de Eliseu: flecha de vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor. Agora, a sua vitória vai depender pelas suas ações de fé,
pela sua determinação. Aí agora ele simplesmente feriu, achando que ferir a terra era uma coisa de louco. Ferir a terra era uma coisa irracional. Ele achava que só a palavra do profeta era capaz de dar para ele vitória. A flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória do Senhor. Ele achava que seria só a palavra que iria resolver o problema dele. Não, tem a sua ação também. A palavra de Deus está escrita para que você acredite nela, mas tem a sua ação também. A palavra do Senhor é que Ele vai te prosperar, mas tem a tua ação de prosperidade também. A palavra do Senhor é que você vai vencer em todas as áreas da tua vida, mas tem a sua ação também. Então, quando Eliseu abre a janela e atira e diz: essa é a minha palavra, o Senhor te dará vitória, a flecha da vitória do Senhor. Mas quando o rei vai ferir a terra, aí era a forma dele acreditar naquilo que ele ouvia. O que é que acontece hoje com muitos vencedores que estão nas igrejas? Eles ouvem a palavra, o pastor diz: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, e eles celebram, mas na hora da ação, eles não fazem nada. Na hora de ferir a terra, de fazer alguma coisa, eles não fazem nada. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 e versículo de número 24, diz assim: eu faço todas as coisas por amor ao Evangelho, para mim torna também participante dele. Vocês não sabem que todos os que praticam de uma corrida, participam de uma corrida, correm, mas apenas um recebe o prêmio? Corra de maneira que você ganhe. Olha o que Paulo está nos chamando a atenção. Paulo está dizendo que se você vai, paz e vida, se você vai entrar numa corrida, você tem que participar para ganhar, porque só um ganha. Ou seja, a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo: eu prego o Evangelho, mas olha, a ação de vencer é sua. Paulo está dizendo: eu prego o Evangelho, mas é você que tem que agir para alcançar. O Evangelho está sendo pregado nas igrejas, mas tem poucas ações daqueles que querem vencer. Sabe por quê? Porque a maioria quer liderar pessoas e não consegue liderar a si mesmo. A maioria quer liderar pessoas, mas não consegue liderar suas emoções, as suas palavras, o que ouve e o que pensa. Se você não consegue liderar liderar você mesmo, não adianta você liderar outros. Por isso que é a liderança de um vencedor. A liderança do vencedor não está em ele conduzir um exército, está em ele conduzir a sua própria vida, gerenciar o que ouve, gerenciar o que diz para si mesmo. Não abra a tua boca. Provérbios 18, versículo de número 21, diz: poder de vida e morte está na palavra, e todo aquele que bem se utiliza comerá do seu fruto. Shalom, Bispa Conceição, Deus abençoe, paz, Deus abençoe também. Então, o que nós estamos mostrando para você Davi venceu primeiro a batalha das palavras, não permitiu que as pessoas diminuíssem ele, não permitiu. Que as palavras das pessoas em dizer: você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é fraco, você é isso, você é aquilo outro. Ele disse: opa, para aqui. Amém. Para aqui. Ele então começa a dizer quem ele é. Querido, quando você vê alguém falando que você não vale nada, pelo menos descubra quais os valores que você tem. Você tem valor que não pode ser negociado com nada e por nada. Então começa a dizer para você mesmo quem você é. Você começa a dizer para você mesmo quem você é. A batalha não é vencida apenas com golpe. A batalha é vencida quando eu governo a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. A batalha é vencida quando a arma que eu escolho vai determinar que tipo de distância eu vou ter do meu inimigo. Volto a falar para você novamente. Se Davi tivesse escolhido um cacetete
para matar Golias, ele teria que se aproximar de Golias, e a lança de Golias era muito grande. Então ele teria que bater no joelho de Golias e não iria conseguir bater na sua cabeça. Então a arma que você escolhe para vencer determina a distância e o lugar que você vai atingir. Davi atinge a cabeça. Por que Davi atinge a cabeça? Porque ele estava atingindo uma forma do inimigo de pensar, que se achava e não se achava. Davi dizia: eu já matei o leão e o urso, não sou bom, porque na verdade quem me fez matar o leão e o urso foi o Senhor. E a ele a honra, a ele a glória e a ele a majestade. Por muitas vezes, eu vejo que muitas pessoas gostam dos cultos de domingo, da palavra de motivação. Por quê? Porque quando você vai no domingo, como eu pregar, ou eu prego a semana quase toda, quando você vai pregar, a primeira coisa que você tem que entender é coordenar a sua mente, a sua forma de pensar. Você precisa entender que tipo de palavra o que Deus quer te usar, que tipo de pensamento você quer formar, que tipo de ideia você quer dar para a pessoa, o que você vai falar a respeito dele. Então, para mim, toda vez que eu vou pregar, eu tenho que vencer o inimigo, porque eu tenho que criar um pensamento que venha gerar um argumento, que venha dar para as pessoas uma forma de vencer. Então, como eu falei para você, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5, aqui mostra o que Davi venceu e o que o rei Joás não conseguiu vencer. Porque o rei Joás achava que só a palavra do profeta em dizer flecha da vitória do Senhor era capaz, quando na verdade a iniciativa dele foi que fez ele perder. Presta atenção, não é a palavra que eu estou pregando que te fará vencer apenas, mas a sua ação em relação ao que eu digo. Não adianta você falar coisas certas quando as suas ações são erradas. Não adianta. Então você tem que entender o que eu estou lhe dizendo. Liderança do vencedor é liderar a si mesmo. Então eu tenho que falar e tenho que agir de conformidade. Quando você vai ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 5, diz bem assim: derrubando o argumento e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha aqui o que eu estou lhe dizendo. Liderar pensamento que são formados por argumentos que se levantam contra o que Deus disse ao seu respeito. Então quem quer romper, vencer, tem que não permitir que o que as pessoas dizem a seu respeito venha fazer você ser. Você tem que ser o que Deus disse e o que você acredita. Olha o que eu vou lhe dizer. Não permita que uma palavra que Deus te disse que você ia vencer seja tirado por alguém que duvida do que Deus disse. Quando Deus fala que você vai vencer, é certa a vitória. Quando Deus fala que você vai ter vitória, é certa. Deus não duvida. Agora, o que é que está faltando em mim? O que faltou em Joás. Quando Joás ouve a palavra, flecha da vitória do Senhor, aí agora o profeta diz, fere a terra. Ele não tinha ação. A ação não foi correspondente à palavra do profeta. Guarda isso, código de vencedor. Guarda isso. Quando o que o profeta fala e o que você faz é menor, você não vai ter o que o profeta disse. Não entendi isso. Eu vou sintetizar para você. Quando o profeta fala e você faz menos do que o que ele falou, a vitória não chega. Porque a vitória depende da sua ação em cima do que foi dito. Então me faça entender isso melhor, apóstolo, pelo amor de Deus. Porque eu nunca faço o que eu ouço, eu sempre faço o que eu quero. Então por isso que você nunca venceu. Porque você não tem que falar. Quando o profeta disse, flecha da vitória, agora fere você o chão. Então já que ele tinha uma palavra de vitória, ele tinha que chegar ali no chão e saquear o chão. Ele tinha que fazer um buraco no chão. De tanta vontade de vencer. Mas olha o ânimo dele, Versículo 18 de 2 Reis, capítulo 13, versículo 18.
Olha só, então disse, pega a flecha, e ele pegou, e ele disse ao rei de Israel, fere a terra, e ele feriu 3 vezes e parou, feriu 3 vezes e parou. O profeta não mandou ele parar, o profeta mandou ele ferir. Mas talvez ele não ouviu aquela palavra que ele queria ouvir. Ele atirou uma flecha sem nada e era a flecha de vitória. Agora ele achava que tinha que ouvir, fira a sua vitória. Não. Ele tinha que seguir, nunca faça menos do que o que você ouviu. Esse é o grande fracasso de muitas pessoas, que elas ouvem muito a mensagem, ouvem muita palavra de vitória, mas faz tão pouco que elas ainda não venceram. Tem muitas pessoas que ouvem muitos profetas, muitos ensinamentos, muitos códigos, muita unção, mas fazem pouco daquilo que a ele é dado. Por isso que eles vencem tão pouco. Por isso que o profeta ficou zangado, o homem de Deus ficou zangado com ele e disse, você deveria golpear esse chão umas vezes e você teria acabado completamente, mas agora feris 3 vezes, só 3 vezes vencerá. Quantas pedras Davi, preste atenção nisso, quantas pedras Davi usou para vencer Golias? 1, mas ele pegou quanto? 5. Porque Davi, se sabia que uma pedra era o suficiente, ia pegar 5. Ele pegou 5 porque ele sabia que quanto mais pedra ele pegasse, ia determinar quantas vitórias ele teria. Ele sabia. Então ele tinha que andar de acordo com o que ele diz. O que ele falava, ele tinha que acreditar. O que o profeta disse, ele tinha que acreditar. Não faça menos do que o que você ouve. Faça no mesmo nível ou a mais, mas nunca menos. Olha o que a Bíblia diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois provar-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Você ouviu isso? Ouvi, mas você não fez? Então você não pode ter um céu aberto e uma bênção sem medida. 5 oportunidades de vencer. Isso mesmo, Cátia. Então, o que é que nós estamos vendo? É que muitos querem vencer, mas nunca fazem aquilo que eles têm que fazer. A nossa mente é o lugar das nossas conclusões. É por isso que tem que ser liderada. Nós temos que liderar nosso pensamento, por isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se há alguma virtude, pense nisso. Paulo está dizendo, lidere o teu pensamento com coisas positivas. Se você quer ser um vencedor, lidere a sua forma de pensar. Se tem um pensamento ruim rodando tua cabeça, vai para os bons. Vai atrás de algo que lhe traga esperança. É isso que a Bíblia nos diz. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é possível e o que não é possível hoje. O que nós vemos nessa história é que confiar em Deus, confiar em quem? O que é certo e o que é errado. Você confia em quem? Davi confiou em Deus, disse, o Senhor me dará. Agora o rei confiou nele mesmo. Ah, mas ele não tinha que confiar? Tinha, mas quem estava, ele foi atrás de uma palavra, de um profeta, então ele tinha que fazer o que o profeta disse, mas com mais vezes do que o que ele fez. Em quem confiar? Confiar em quem? Confia em Deus. Confia nele, ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmos 37, versículo de número 5. O diabo pode marchar em muitas direções, mas ele sempre vai tentar, através de palavras, controlar a sua mente, quando você permite. Em Números, conforme eu falei, Números 13, 30 e 12, 33, diz que os filhos de Israel relataram tudo que havia espiado na terra e criou um alvoroço. Por quê? Porque a fé contagia quando a dúvida contagia uma nação. A nação, muita gente já está contaminado pela dúvida. Então você tem que ser o vencedor, que controla a sua forma de pensar, que leva cativo o pensamento no trono da graça, para que você não seja um daqueles que vive na multidão daqueles que duvidam.
eles olharam apenas para os inimigos, por eles serem fortes, porque eles se viam pequenos. O líder, o vencedor ele lidera as suas emoções. Ele não tem que se ver pequeno. Olha, quando as pessoas diziam para Davi: Davi, você é um jovem, ele é vencedor desde o princípio, você não. Você é um pastor de ovelha, Eliabe. Todas as pessoas jogavam Davi para baixo, mas Davi não se via como um pequeno, porque ele não olhava para ele, olhava para Deus, para aquele que é capaz de fazê-lo vencer. Então olhe para o que Deus lhe disse e faça de conformidade, e você vai ver se sua vida não vai mudar. O que nós vemos é que tem muitas pessoas com suas percepções voltadas para as realidades e não para o que Deus diz. A minha percepção de vitória tem que estar no que Deus diz e não no que eu vejo. Paulo disse: nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós não temos que olhar para a realidade. A minha percepção da vida não tem que ser que vai ser difícil. A minha percepção da vida é que Deus me dará a vitória. A minha percepção de vida não é que, mas está difícil para todo mundo. A minha percepção de vida é: Deus está comigo e a vitória é certa. Qual é a minha percepção? A percepção de vida deles era que eles eram incapazes, como muitos que assistem, que ouvem Deus dizer: Deus vai te dar a vitória, mas a percepção é tão pequena que eles dizem: mas está tão difícil. Meu irmão, mas qual é a sua percepção? Quem é você e quem é Deus para você? Eu lhe pergunto: você confia em quem? Deixa eu ir um pouco mais, que já está chegando aí o final, faltam 9 minutos. O diabo precisa que você acredite que ele é grande e poderoso. Ele quer que você acredite que ele vai te vencê-lo. O diabo quer que você acredite que ele é mau e é ele que está lhe fazendo sofrer. O diabo quer que você acredite que você é incapaz. O diabo quer que você acredite. O diabo quer que você se enverede pelos argumentos que tenta impedir você de conhecer o que Deus disse. Então vença isso. Olha o que está escrito em Josué capítulo 14, versículo de número 8. Não há bastante, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram o coração do povo derreter de medo, mas eu segui ao Senhor, o meu Deus, totalmente. É nisso que está a nossa percepção. Enquanto alguns estão falando que não pode, você tem que se levantar. Eu volto a repetir: a fé contagia uma pessoa, quando a dúvida uma nação. Josué está dizendo: eu me levantei confiando totalmente no Senhor. Eu me levantei por causa da sua perspectiva e opinião negativa. A perspectiva da congregação foi trocada de uma nação que foi escolhida para romper para uma nação fracassada e sem nada. Ei, você foi chamado para vencer e não para aceitar o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Você é melhor do que o que você imagina. Na verdade, você ainda não disse para você: você é melhor do que o que você imagina. Eu sou melhor do que o que eu imagino. Por quê? Porque Deus olhou para mim e disse: você é minha imagem e semelhança. Deus colocou dentro de mim Ele mesmo. Ele invadiu o meu coração e se colocou dentro pelo teu Espírito Santo. Deus me deu habilidade, me deu frutos, fidelidade, domínio próprio. Deus me deu fé, Deus me deu entusiasmo, Deus me deu coragem. Eu tenho que liderar isso tudo, eu tenho que liderar essas emoções. Eu não posso aceitar que o inimigo venha se apoderar de tudo aquilo que Deus disse a fim de querer me parar. Isso mesmo. Eu não posso achar que está tudo normal quando as pessoas estão dizendo: é normal, todo mundo sofre. Eu já disse para Deus: olha, se for para viver do jeito que de todo mundo, então eu não tenho fé. Porque quem vive o que todo mundo vive são os que duvidam. Porque os que vivem o que Deus disse são os que têm fé. E como o Cátia escreveu, o que eu falei, eu gostei, vou ler novamente: a fé contagia quando a dúvida contagia uma nação. Nós temos que entender que
que o que Deus disse para nós é mais importante. O inimigo quer nos paralisar, nos levar ao desânimo. A pergunta é: qual é a fonte da sua pensando? É o que você está conquistando. Nós temos que olhar o que vai fazer as coisas diferentes. Não é o acaso, mas a minha escolha. Eu vou repetir: o que vai fazer as coisas diferentes da minha vida não é o acaso, mas as minhas escolhas. As minhas escolhas me dão uma direção, quanto o acaso me deixa sem razão. Eu não posso dizer que o acaso me deu vitória, porque qual é a razão que eu vou encontrar? Mas quando eu escolho, eu tenho uma razão para dizer: eu sou vencedor. Escolha vencer. A liderança do vencedor está em liderar a si mesmo e não liderar pessoas. O que nós estamos vendo é que quando não só Caleb e Josué subiram para espiar a terra, mas também aqueles outros que apenas olharam e se rebelaram contra o Senhor. Eles não se rebelaram contra Moisés e nem contra Caleb e Josué. Volto a repetir a frase: enquanto a fé contagia a dúvida contagia uma nação. Se você não está conseguindo crer no que Deus disse, então você faz parte da nação que duvida. Se você acreditar que Deus vai te dar, então, meu irmão, você é um vencedor. Você pode vencer. Amém? Você pode vencer. Paulo disse que as competições atléticas no mundo grego estavam ali para todos correrem, mas só um vencia. Quem vencia? Quem vencia? Quem vencia era aquele que se esforçava, que fazia o máximo. Eu volto para o Rei Joás. O Rei Joás, a flecha da vitória do Senhor. Abre a janela. A flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória do Senhor. Agora vai você mostrar se você acreditou no mesmo nível das palavras que eu disse. Não, eu não acreditei. Quando você não acredita no mesmo nível do que foi dito, quando você não faz no mesmo nível do que foi dito, você não vence. Você só vence. A palavra de Deus só dá vitória para aquele que se esforça no mesmo nível que a palavra que foi dada. Como é que está escrito isso? Onde é que eu vou encontrar? João capítulo 6, multiplicação dos pães. Jesus disse: vamos dar de comida. Os discípulos dizem: nós não temos padaria aqui. E nós não temos nem dinheiro para matar a fome desse povo todo. E tem mais, nós não temos nem como fazer nada. Vamos ficar por aqui. Mas tem 5 pães e 2 peixinhos. Pois é o suficiente, vamos dar de comida. Vocês dão de comida. Agora vocês pegam, eu disse, vamos dar de comida, e agora vocês têm que agir no mesmo nível da palavra. E o que foi que aconteceu? Eles tiveram que dar de comida, agir no mesmo nível da palavra. E aí houve multiplicação e todos foram saciados. Quando você ouve uma palavra e você não faz no mesmo nível da palavra que foi dita, você não vence. Eu estou falando de Joás, o rei que foi chorar a morte e a derrota de Israel, que ouve o profeta dizer que a flecha era da vitória, mas na hora da ação dele foi covarde e não agiu no mesmo nível da palavra que recebeu. Então, por favor, lidere as suas ações. Não mas eu já fiz demais. Vai fazer mais um pouco. Quanto mais você fizer, mais você terá. Mas eu não estou conseguindo. Ai, meu Pai do céu, olha só, o arco e a flecha são as armas de guerra. Deus seria o agente, mas Joás deveria ser o instrumento. Joás deveria agir para dar vitória para o povo. E o que Davi fez? Davi pega 5 pedras lisas. Ele só precisava de uma, mas ele foi além do que ele disse. Deus me dará vitória, mas eu preciso ter uma ação para Deus me dar vitória. E o que é que eu devo fazer para Deus me dar vitória? Eu tenho que pegar a pedra, eu tenho que atirá-la, a pedra do Senhor, a pedra do Senhor. Então ele usa o que Deus disse e ele vence. Enquanto muitos estão ouvindo muitos discursos de vitória, mas nunca fazem no mesmo nível do discurso, estão perdendo. Eu já estou chegando no final, tenho aqui 30 segundinhos, e eu quero dizer para você muito obrigado por você estar conosco. Essa é mais uma projeto Desperta Sua Coragem
Código Vencedor, hoje falando, a liderança do vencedor lidera a si mesmo. Comece a agir no mesmo tamanho do que você ouve e você terá vitória, porque é isso que Deus espera de você. Shalom Adonai, até segunda-feira 20h20, mais uma vez, Deus abençoe. Fica com Deus. Shalom Mônica, Kátia, Shalom Pastor Daniel, Bispa Conceição, Deus abençoe a todos. Fica com Deus.